Olá pessoal, vamos aqui agora para a nossa segunda linha aqui de widgets, mostrar agora os widgets que são um pouco mais complexos, mas junto aí acho que a gente vai conseguir passar por isso aí, entender bem esses widgets, vou dar uma passadinha e vou explicar e mostrar os códigos para vocês que eu tenho aqui desses widgets e mostrar de execução. Vamos lá. Os widgets, aqui começando por widgets de navegação. Os widgets de navegação permitem que o usuário mova-se pelo aplicativo ou que este o leve a diferentes partes de suas funcionalidades. Como normalmente começamos nossa aplicação com o widget app ou material app, automaticamente temos o widget navigator. Este widget gerencia um conjunto de widgets como uma pilha. Nesse caso, só podemos ver um filho de cada vez, o resto vai ficando abaixo. Os filhos são várias telas dos aplicativos que são chamadas de rotas do Flutter e disponibiliza métodos como push e pop para incluir e remover rotas, né? Porque já que nós estamos trabalhando com pilha, quando a gente for adicionar um elemento da pilha, ou seja, usar o push, ele vai colocar uma tela dentro da pilha. E o pop, ele então vai tirar essa tela de dentro da pilha. Basicamente é isso, né? Porque dessa forma a gente vai trabalhar com pilhas, né? Que é uma estrutura de dados, que eu acho que vocês não veem muito esses conceitos do técnico, mas, né? A estrutura de dados, o primeiro elemento a entrar na pilha é o último elemento a sair, né? Porque basicamente tu vai colocando os elementos e empilhando eles. Então, o último elemento que tu coloca na pilha é o primeiro a sair. E o primeiro que tu colocou na pilha é o último a sair, né? Porque ele vai desempilhando do topo da pilha até e o primeiro elemento fica na parte de baixo da pilha, né? Não é comum criarmos explicitamente o Widget Navigator. Já vimos que o uso do Material App e sua propriedade home. O valor dessa propriedade é a primeira rota do aplicativo, né? O home, ou seja, é basicamente a raiz, né? A rota raiz aí do nosso aplicativo, podemos falar dessa forma. Você pode adicionar rotas explicitamente com o push. Aqui mostrando rapidamente o uso, né, do Navigator Push, né? Tu vai estar puxando, vai estar colocando uma rota ali dentro da pilha. Daí o Material Page Route, né? Ele vai, que é o widget para a gente trabalhar aí com as rotas. Ele vai ter como parâmetro o builder, que vai ter o build context, ou seja, ele vai pegar o contexto em que o usuário está agora, o contexto da tela do usuário atual, e vai retornar então uma nova tela, que seria essa aqui. Sempre que chamamos o push, o widget material page root é adicionado, o que requer o uso da função builder. Isso é necessário porque quando navegamos para uma rota, ela é construída e reconstruída muitas vezes, e esse processo ocorre em diferentes contextos dependendo de quando ocorre. Agora deixa eu mostrar no código. Aqui eu tenho vários códigos, né, que a gente vai usar durante essa aula. Depois eu vou mandar para vocês esses códigos pelo GitHub. Eu vou mandar para vocês o repositório em que vão estar esses códigos. Mas aqui no nosso main, aqui eu tenho vários packages aqui importados, porque tanto que ele até fala, tipo, tu nem tá usando esse package, tira, mas eu não vou fazer isso. Porque eu vou mostrar todos esses widgets dessa aula aqui. Mas aqui no nosso main, a única coisa que eu tenho é a estrutura base aqui, o Material App, que vai ter o título, e o Home, ele recebe esse first screen, que é o widget que está dentro aqui da pasta do Navigator, e do navigator.dart. Deixa eu puxar aqui. Aqui eu tenho uma classe, um widget chamado First Screen, que é um widget personalizado que eu criei. Esse widget personalizado, ele é um stateless widget, né? Agora falando um pouquinho de widgets personalizados, né? Aqui no Dart vai ser muito importante a gente criar widgets personalizados para o que a gente quer. E não só aqui no home ficar atacando o scaffold com várias coisas, né? Isso é interessante para quando a gente quiser reutilizar mais o nosso código, né? Mais os nossos widgets e separar melhor as partes da aplicação para ficar mais organizado. Aqui na real ainda nem tá tão organizado porque eu tenho dois widgets personalizados dentro de um código. Mas para fins de estudo, né, de aula, é melhor eu colocar eles. Mas uma boa prática não é nem a gente colocar esses widgets dentro do mesmo código, era ainda tipo ter um código para esse first screen e o outro código para o second screen. Seria melhor, o mais indicado. Mas aqui para aula eu acho que fica melhor mostrar eles os dois de uma vez só, para não ficar tanto código, né, tantas pastas e códigos só para uma videoaula. Eu acho que é um pouco desnecessário agora.
Mas enfim. Aqui eu tô, então, aqui no Home eu tô chamando o First Screen, que tá aqui no Navigator. E aqui eu fiz um widget personalizado que vai estender o Stateless Widget, né? Porque o Stateless Widget é um widget que vai ficar intacto. Tu não vai precisar ficar reconstruindo essa tela conforme a interação do usuário, porque a tela em si ela não vai mudar. O que vai mudar é que ele vai navegar para outra tela. Mas isso em si não é uma mudança desse widget. E sim uma mudança daí em outras estruturas do nosso aplicativo, né? Mas esse widget em si, ele não vai mudar com a navegação. Mas aqui então nós temos então o build, né? Que nem nós tínhamos antes que vai retornar o scaffold widget aqui. E ele vai ter o app bar, né? Que vai estar basicamente escrito só first screen. E aqui no body a gente vai ter o widget center, né? Que vai centralizar a nossa informação, né? Porque aqui para mostrar eu só coloquei na real esse center e esse elevated button, que ele vai ter um botão que quando for pressionado ele vai então fazer a navegação, né? Só para demonstrar a navegação, eu fiz esse exemplo bem simples aqui, que é um pouco mais fácil, acho que, de entender essa questão da navegação, em vez de fazer um negócio super complexo para analisar. Porque senão a nossa videoaula para mostrar todos esses vídeos vai ficar enorme e já vai ficar grandinha. Então imagina se eu fosse fazer exemplos complexos para todos eles. Mas enfim, aqui então na nossa tela aqui só tem então o Widget Center e o Elevated Button, que quando for pressionado vai chamar aqui o navigator.push. Nós vamos passar o contexto da nossa tela atual para ele, né, que é o contexto que está aqui no build context, do build, do método build aqui. E ele vai também fazer o material page root, que aqui no builder ele vai pegar esse contexto como parâmetro e vai retornar a segunda tela. Então, basicamente, ele vai colocar por cima aqui da nossa tela essa segunda tela. Daí, como filho, eu tenho esse texto aqui, como filho, no caso de center, do Elevated Button, na real. Eu vou ter esse texto que é Go to Second Screen, né? Que é um textinho só pra, tipo, vai pra segunda tela aí. Opa, puxei o negócio errado. Aqui no emulador, então, nós estamos assim, né? Tem tudo que eu mostrei, o app bar, tudo centralizado aqui. E o Elevated Button que quando clicar é pra ir pra segunda tela. E se eu clicar, ele navegou pra segunda tela. Seja que ele puxou, ele aqui no caso, o push não é de puxar necessariamente, tá? Mas tanto que o push na real é de empurrar. Mas aqui ele colocou por cima da nossa primeira tela, o nosso first screen, a segunda, o second screen. Que também vai ser o stateless widget, que vai retornar o scaffold, o app bar, que vai ter esse textinho de second screen. E também vai ter aqui no body o center, o elevated button, vai ser a mesma configuração desse, só que quando pressionado vai dar o navigator.pop e vai passar o contexto como padrão. Esse pop é para a gente desempilhar a segunda tela e voltar para a tela principal, que era a primeira. Ah, mas Jean, eu poderia usar o Navigator Push aqui também? Poderia, na verdade, tu poderia colocar o Navigator Push aqui também. Só que não é muito interessante a gente ficar empurrando para dentro da pilha todas as telas que a gente tem e não tirar essas telas, porque quando a gente ia ficar acumulando dentro da pilha essas telas cada vez, ou seja, ia ficar só dando push. Então, voltei para a primeira tela. E ele empilhou a primeira tela. Já eu tinha uma primeira tela aqui, ele empilhou a segunda quando a gente veio para a segunda. Daí aqui tendo um push de novo, ele ia empilhar uma primeira tela de novo. Aí se eu voltasse para a segunda, ele ia pilhar a segunda tela, ou seja, ele ia estar criando uma pilha infinita sem tirar nenhum elemento de dentro dessa pilha. E isso, querendo ou não, iria criar iria criar uma pilha gigantesca de telas desnecessariamente. E isso iria deixar o nosso aplicativo muito lento, né? Muito mais lento, e não seria muito interessante para questões de desempenho, né? Porque, pô, ninguém tem uma máquina assim, necessariamente um celular super poderoso pra gente ficar fazendo isso, e nem tem por que fazer isso. Então o Navigator Pop é porque, dentro da pilha, nós temos aqui a primeira tela, então nós empilhamos a segunda tela. Aí quando a gente quer voltar para a primeira, é só desempilhar, que daí vai voltar a ser a primeira tela e a segunda tela não vai mais estar ali. Então, já que a gente quer voltar para a primeira tela, então é mais interessante a gente fazer isso. Daí aqui também,
quando a gente tá na primeira tela e vai pra segunda, ele adiciona aqui no app bar essa flechinha, né? Que ele volta basicamente pra última tela em que a gente estava, né? Isso é um recurso que o próprio Flutter já faz pra gente, né? Que a gente vê em bastante aplicativos essa funcionalidade aqui, na real, de voltar já pra primeira tela, então nem precisava ter esse botão pra voltar pra primeira tela, né? Mas só pra mostrar a funcionalidade do Navigator Pop, eu coloquei, né? Mas aqui, basicamente, ele tem o Navigator Pop aqui nessa flechinha, desse íconezinho. E de volta aqui, então, para a primeira tela. O Navigator padrão é esse aí. Bom, vamos continuar aqui com os widgets de navegação. E eu dei uma cortadinha agora no vídeo que eu precisei sair porque eu tô um pouco gripado, tá, gente? Peço desculpas aí. Se minha voz estiver um pouco estranha. Se eu parar um pouco mais na hora da explicação, porque minha garganta fica um pouco mais seca. Eu tô com o nariz bem entupido, então peço desculpas, tá? Daí aqui, continuando aqui no próximo slide, logo usar o hardcode com os filhos poderia resultar em o código ser executado no contexto errado. O padrão builder evita isso. Quando incluímos o push com uma nova rota e uma pilha do Navigator, ela se torna visível imediatamente. Para voltar à rota anterior, temos que removê-la com o pop, passando o contexto da build atual dela. E aqui a primeira rota é nomeada com barra e as rotas subsequentes podem ser adicionadas no nome. Isso aqui é para rotas nomeadas, tá? Que nos permite navegar para elas pelo nome. Para fazê-lo, você deve adicionar uma propriedade routes a Material App. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte agora. Aqui no meio, a gente, na real, esse é o único widget que eu vou ter que mudar o meio. Tá? Eu vou copiar esse código aqui que eu tenho e eu vou mudar aqui no meio. Só por um segundo. Por que, que eu mudei aqui o main? Porque aqui, né, essa estrutura básica que já tinha no main, só que aqui, em vez de usar o home, a gente vai ter o initial route, que vai ser a rota inicial, ou seja, o barra, que significa que é a rota raiz. E nós vamos ter o conjunto de rotas da nossa aplicação. Aqui eu só tenho duas, né? Uma para cada widget. E tem a rota raiz, que vai puxar, que a gente vai passar o contexto como parâmetro e vai retornar o first screen image. E a barra second, que vou passar o contexto como parâmetro, e vamos retornar o second screen image. Então, o first screen image é o stateless widget, que vai retornar o scaffold com o app bar escrito first screen, né? O center elevated button é que nem a outra, é o mesmo. A estrutura é que nem do Navigator, só que aqui a diferença que eu coloquei aqui para mostrar para vocês é que em vez de usar o Navigator.push, uso o Navigator Push Image. Ou seja, a funcionalidade é a mesma, só que aqui utilizando as rotas nomeadas. Então a gente passa aqui o contexto e a rota que a gente quer ir pelo nome. E aqui, na real, o Navigator.pop é da mesma forma que nem quando a gente usava o Navigator antes. Então o que muda aqui de verdade é que aqui a gente está usando o nome da rota, né? Navegando pelos nomes e não só pelas telas. Que nem era o caso anterior. Então aqui, se a gente for ver, na real, parece que não mudou nada, né? Porque. Opa! Deixa eu dar um restart. Aí. É porque eu mudei, tipo, o meu meio inteiro e tem que dar um restart quando faz mudanças muito grandes no código. Eu nem vou cortar isso até para mostrar para vocês, né? Quando a gente fizer mudanças muito grandes aqui no código, às vezes vai ser necessário dar o restart além do hot reload normal, dar o restart para conseguir funcionar, né? Caso vocês vejam que alguma coisa não tá funcionando ou não carregando direito, às vezes é bom dar o restart primeiro. Não precisa necessariamente dar o stop e depois dar o F5 de novo, né? Ou clicar no play. Às vezes só o restart já resolve, tá? Aqui, né, então, funciona da mesma forma que nem antes, né? Só que agora com rotas nomeadas. Mas enfim. Vamos. Aqui, na real, deixa eu ficar aqui. Eu vou voltar pro bem antigo, tá? Porque os outros widgets eu vou utilizar esse bem aqui antigo. Vamos ver aqui então. Próximo slide. Usando Bora o Navigation Bar agora. O Navigator nem sempre é a melhor solução por não possuir uma interface para o usuário. Para resolver isso, uma saída é utilizar o Bottom Navigation Bar.
Como o nome diz, esse widget oferece uma barra de navegação na parte inferior da tela. Observação aqui, apesar do nome, não é o widget que faz a navegação em si. Daí, aqui falando um pouco sobre o Model Navigation Bar ainda, neste caso o widget raiz é o stateful. Isso é necessário para que o widget só seja construído uma vez, se não tiver um estado que mude, que é o que precisamos que ocorra quando o usuário clicar em um dos itens da barra. Por isso, precisamos transformar esse elemento em um widget stateful para fornecer o estado. Sendo assim, definimos o widget verdadeiro, que será o visual para o usuário, como state. Já vai para outro widget, né? O bottom navigation bar, eu tenho aqui esse código, que ele vai ter aqui o home screen, que vai ser o stateful widget, né? Ou seja, o widget que vai mudar o estado da tela conforme a interação aqui com o usuário. Daí a diferença aqui, que daí a gente pode ver, posso puxar até. Acho que aqui embaixo eu tenho o stateless. Aqui eu só tenho aqui, do stateless já vai direto pro build. Aqui eu armazeno o estado numa variável, tá? Que vai ser do tipo state, ou seja, né, uma variável do tipo state do widget state aqui, que vai, que é o state por padrão ele é genérico, então o widget state ele pode receber qualquer tipagem que a gente quiser. No nosso caso a gente quer que ele seja do tipo home screen, né? Que é o nosso widget, então a gente quer armazenar o estado do widget dessa variável, dessa função no caso, que vai retornar o home screen state, que é o widget aqui privado. E esse widget aqui nosso privado, ele vai estender o state home screen. Então aqui nós vamos ter um parâmetro, né? Um atributo privado, que é current index, que recebe zero, ou seja, o índice atual selecionado, ele vai receber zero. E nós vamos ter aqui uma lista de widgets, que vão ser nossas telas, que aqui também é o atributo privado, que então vai ter aqui essa lista com as telas do nosso aplicativo que a gente está utilizando agora, que é o First Screen Bar, Second Screen Bar e Third Screen e a Third Screen. E aqui nós temos o widget build, como antes, né? E vai retornar um scaffold com o app bar, que vai ter esse título aqui. E aqui no body, a gente vai retornar em vez de retornar um widget específico, a gente vai retornar essa lista de widgets. E essa lista de widgets, a gente vai puxar a posição em relação ao índice atual. Já que é zero o padrão, a posição zero é o quê? A posição zero da nossa lista. É o primeiro widget aqui que a gente tem, que é o first screen. Então agora ele está no primeiro widget, né? Que vai dizer o nosso widget raiz aqui no nosso caso. Aí nós temos aqui também como parâmetro o Bottom Navigation Bar, né? É um parâmetro do scaffold isso, tá? E ele vai aqui com o parâmetro, daí ele é o parâmetro aqui do scaffold, e daí ele vai receber o Bottom Navigation Bar, né? O widget, que vai ter o índice atual, que vai puxar, né? Do caso aqui o zero, que é o valor que está padrão, ou seja, ele vai puxar aqui o first screen bar. E quando você clicar em alguma das opções do Bottom Navigation Bar, ele vai pegar, ele vai fazer uma função anônima que vai pegar o índice atual e vai dar o set state, que isso aqui é uma função do stateful widget, ou seja, ele vai mudar o estado para o índice que é em relação ao que a gente clicou, ou seja, o índice atual vai receber o índice da opção que a gente selecionou. Na prática, acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender, tá? E aqui nós temos também o parâmetro de itens, que vai receber uma lista aqui, que vai ter o Bottom Navigation Bar item. Daí aqui ele vai receber quais vão ser os itens do nosso Bottom Navigation Bar. Que nós temos aqui com parâmetros o ícone desse item e o label, ou seja, qual que é o nomezinho que aparece ali. Vai ter o Home, o Search e o Profile. Vai receber os ícones Home, Search e Person. E aqui, deixa eu mostrar isso já aqui para vocês. Na real, eu não puxei esse widget ainda, eu vou puxar aqui o home screen. Só para vocês já verem isso na tela. Bom,
Demos o refresh aqui. Vamos ter que dar o restart, né? Porque a gente tinha mudado o nosso main de novo. E aqui nós temos a nossa home screen. Daí aqui... Opa, deixa eu sair isso aqui. Daí aqui nós temos o nosso Bottle Navigation Bar, né? Aqui embaixo. E agora ele tá no o índice atual é o 0, que é o nosso home, que é o nosso first screen bar. Daí aqui, esse Bottle Navigation Bar itens é em relação aos itens que a gente tem aqui, né? Que a gente tem o ícone, que aqui é o home, o ícone aqui é o search, aqui o ícone é person, e daí nós temos o labelzinho que é home search profile, né? Que é esses nomezinhos que aparecem aqui embaixo. Daí o texto, daí esse texto aqui é em relação ao nosso first screen bar que eu já vou mostrar. Daí aqui, né? Ele aqui no body ele tá puxando da lista o índice atual, que é o 0, que é em relação ao first screen bar. E conforme ele clicar em algum dos itens, ele vai puxar o índice desse item, o índice que tem a ver com esse item. Ou seja, se ele clicar no search, vai puxar o índice, vai retornar 1. Se ele puxar o profile, se ele clicar no profile, vai retornar 2, né? E se ele clicar no home, vai retornar o 0. Que daí vai mudando aqui no body qual que é o widget da lista que vai estar puxando, né? Por isso que tem que ser o stateful widget, porque ele vai ter mudanças conforme vai interagindo aqui com o usuário. Tem o first screen, a única coisa que ele tem é o widget center que vai retornar o text com home screen, e ele vai ter o style, que vai ter o text style, que vai mudar o tamanho da fonte para 24 para ficar maiorzinho. O second screen faz a mesma coisa, só que vai estar escrito search screen aqui, e vai retornar o texto com o mesmo tamanho. E o terceiro widget aqui, que vai ser o do profile, que vai retornar o profile screen, né? Da mesma forma como os outros aqui. Então aqui tem bastante widgets aqui dentro desse código, né? O legal seria a gente abstrair, né? Botar em arquivos diferentes, como eu disse. Mas aqui para aula fica melhor se a gente botar tudo em um só para visualizar. Daí esse aqui é a funcionalidade do Navigator, só para vocês verem, né? Sendo muito simples o nosso aplicativo, olha o tanto de código que já tem aqui. Só para fazer esse Navigator Bar. Mas ó, o bom do Flutter é que os widgets já tem toda a animação e a beleza, né? Todo esse estilo já por padrão aqui do Material Design. Então, ó, toda essa animaçãozinha que ele dá quando tu clica, que ele deixa mais próximozinho aqui o ícone, isso aqui tudo já tá feito pra gente. Isso aqui a gente nem precisa programar, a gente só tem que chamar o widget e pronto, acabou. Só para vocês verem como o Flutter facilita a nossa vida. Por mais que pareça que é complexo fazer isso tudo, imagina ter que programar toda essa animaçãozinha aqui, tá? Isso aqui é um terror de fazer. Que é o que muitas vezes a gente tem que fazer na mão. O Flutter já mastiga isso aí pra gente, já nos entrega de bandeja. Toda essa animaçãozinha aqui já, por padrão, bonitinha. Então, ó, se vocês acham que o Flutter é complexo, imagina fazer sem ele. Bom, vamos agora aqui pro próximo exemplo, que é o Tab Bar. Que no Cupertino seria Cupertino Tab Bar e Tab Bar View. Seria Cupertino Tab Bar View, no caso para iOS, né? Tab Bar View é basicamente uma pilha de telas, onde só uma fica visível e o usuário pode se mover entre elas. Uma tela fica visível devido à interação do usuário com o Tab Bar através, normalmente, de um ícone. Geralmente é uma animação entre as views, tipo deslizamento, por exemplo. Vou mostrar aqui na prática agora o Tab Bar. Aqui ele vai ter, né, esse widget My Homepage, vai ter esse build que vai retornar um default tab controller, que vai ter 3, que é o número de abas, o late aqui, e vai ter como filho um scaffold, que vai ter o app bar, que vai ter esse título tab bar example, e vai ter um bottle. Aqui dentro do app bar, a gente vai ter então esse bottle que vai ser o tab bar lá dentro do app bar, então para ficar lá no topo da tela, né? De lá, nós vamos ter os tabs, ou seja, as opções, né, das abas que é para a gente selecionar, e vai ter o widget tab em relação a cada aba para a gente poder selecionar para navegar pela nossa tela. Ou seja, o tab bar é basicamente
criei o Bottom Navigation Bar, só que em vez de ficar ali embaixo, fica em cima ali do App Bar, pra gente poder navegar entre as telas. E aqui vai ter o Home Search Profile, que nem antes, pra ficar mais fácil de entender. Mas aqui é um pouco diferente a maneira de estruturar, né? Aqui no body, em vez de ter aquela lista lá, a gente vai ter um widget chamado Tab Bar View, que vai servir como a lista das abas para a gente navegar. Ele vai ter como filhos os widgets que a gente quer, que são as nossas telas que a gente quer selecionar. Que é o Home Screen Tab, o Search Screen e o Profile Screen. Daí o Home Screen Tab aqui, ele é o Stateless Widget, ele é que daí antes lá no Navigation Bar, eles são iguaizinhos, ó. Tanto que aqui, ó, se a gente abstraísse o código, que é uma boa prática, em vez de fazer duas vezes esse processo, de fazer esse home screen tab e tal, a gente poderia só chavar esse código em vez de copiar ele de novo aqui. A gente poderia só chamar a partir do arquivo separado que está esses códigos. Mas, né, para aula, é melhor se a gente deixar dessa forma para visualização, né? Mas enfim, aqui uma das opções é o Home Screen Tab, que vai retornar, que vai ter esse Widget Center aqui, que nem antes, Home Screen. Aqui a segunda opção é o Search Screen, que vai ser parecido com esse, e o Profile Screen, né? Vamos ver na prática chamando esse My Home Page. My Home Page. Vamos ver aqui, ó. Ó, aqui, como a gente viu lá, no App Bar vai ter essas opções, né? Agora, pra gente selecionar a tela que a gente quer. E ele faz, ó, essa animaçãozinha toda bonitinha que ele já faz de troca de tela, que ele desliza assim pro lado. Como eu disse, né? O Flutter é maravilhoso nisso aqui. Olha o tanto que ele economiza de tempo pra gente e já deixa todo esse padrãozinho bonitinho sem a gente fazer nada. Ele já deixa tudo isso. Isso aqui é uma benção. A gente deveria todo dia acordar e agradecer ao Deus do Flutter por ter feito isso aqui pra gente, tá? Porque isso aqui, sério, o trabalho que é fazer isso aqui na mão é brincadeira, tá? É uma brincadeira fazer isso aqui, é louco. De tão de boa que é o Flutter, ó. Pode parecer complexo ver tudo isso aqui, fazer isso aqui, mas em relação a fazer na mão, isso aqui é uma benção, tá? Isso aqui é muito de boa. E ele já faz aqui toda essa troca aqui conforme a tela que a gente seleciona. Entendido? Vamos pro próximo, que é o Stepper. Este widget é usado para conduzir o usuário para uma sequência definida de eventos. É bem simples aqui esse widget. No nosso caso aqui, deixa eu fechar essas telas, o nosso Stepper. Deixa eu achar aqui, Stepper. Ele tem aqui a classe Stepper Example, que vai ser um stateful widget, né? Que ele vai alterando a tela conforme o step que o usuário está atualmente, por isso que é o stateful, né? Que ele vai reconstruindo a tela, né? Vai dando build de novo conforme o estado atual do passo que o usuário está. Ele vai ter aqui as definições do stateful. Ele vai ter então aqui essa classe Stepper Example State, que vai ter o estado o passo atual que o usuário tá, que é o zero, o primeiro, né? Aqui vai ter o build com o return scaffold, o app bar com o stepper example. E no body vai ter o stepper, que vai ser que aqui ele vai agora ter como parâmetro o correct step, que no caso aqui ele pega esse atributo que a gente tem privado, que o correct step atual é zero. E conforme o step for tapped, né, conforme o step for selecionado, ele vai passar como parâmetro aqui o step de novo. Isso aqui é uma função anônima, né? Ele vai passar como parâmetro step. E então ele vai realizar esse procedimento aqui que é setar o estado para o próximo passo. Daí aqui, conforme continua, se o passo for menor que 2, ele vai adicionar mais um em cima do passo atual. Daí, se isso aqui não for verdadeiro, né, então ou step cancel, né? Se a gente, no caso, quiser voltar um passo adiante, se for maior que zero, ele vai tirando do step atual. E aqui nós temos então os três passos, né? Por isso que tem toda essa verificação para conseguir mexer lá no step certinho. Daí aqui nossos passos é deve ter o widget step, que vai ter o título step 1,
E o conteúdo vai ser esse é o primeiro passo. E ele é ativo se o passo atual for maior ou igual a zero. E o estado, ele verifica aqui. O passo maior é o passo atual é maior ou igual a zero? Se sim, o step state, né, que é esse widget aqui, qual é o estado do step é concluído. Se não, ele é desativado, né? Isso aqui basicamente se ele for concluído, então quer dizer que ele concluiu esse passo dele preenche lá a barriga até esse estado aqui, que no caso é o primeiro. Daí pro segundo ele faz a mesma coisa e pro terceiro a mesma coisa. Vamos ver então na prática isso aqui? Eu acho que eu ainda não troquei o widget, espera aí. Que é o Stepper Example. O widget, deixa eu puxar aqui. Stepper Example. Ó, por exemplo, aqui ele tá no passo 1. Quer ir pro próximo passo? Ó, esse é o primeiro passo. Cancel não vai mudar nada, né? Porque já tá no passo, primeiro passo. Se eu der um continue, ele vai pro segundo passo. Daí se eu der o cancel, ele volta pro primeiro. Mas se eu der o continue, ele vai pro terceiro passo. E aqui não tem mais pra onde ir, né? Então só adianta a gente voltar se a gente quiser. Então esse widget é bem interessante, né? Depende do que a gente vai fazer no nosso projeto. Mas esse aqui é um exemplo aqui do widget Step, né? Ele vai fazendo os passos, o passo a passo com o usuário aqui. Então, ó, toda a animaçãozinha já prontinha, bonitinha. Só tem que ficar atento a fazer essas verificações para poder ir para o próximo step ou para cancelar o step, né? Para poder voltar para o anterior. Tem que fazer as verificações conforme a quantidade de passos que a gente tem, né? Para não dar cagada aí no nosso código. Mas enfim, vamos para o próximo widget aí. Agora nós vamos ver o formulário. Esse aqui vai ser um pouquinho maior, por causa de que a gente vai já trabalhar com validação aqui de formulário. Daí a entrada de dados em Flutter começa com o widget form. O form field, todos os widgets de entrada são filhos desse widget, e tem o text form field, que é o campo de entrada de valor, e aqui tem o elevated button, que é o botão padrão de ações, né? Vamos ver agora esse formulário. Vamos lá. Aqui, ó, é um pouquinho grandinho, mas vamos seguindo aqui, que a gente vai conseguir entender tudo certinho. O formulário é um stateful widget, né? Porque ele vai mudar às vezes a tela, dependendo aí do que o usuário digitar, e às vezes vai ter lá o validator que vai fazer a validação, daí ele vai apresentar uma mensagem na tela, dependendo do que o usuário digitar e tudo mais. Mas aqui então nós vamos ter esse form example state, que a gente vai armazenar a chave global para o formulário, né? E essa chave é bom para a gente conseguir ter o controle. Aí, ó, aqui tá até uma explicaçãozinha, né? Que ele cria uma labeled. Bom, aqui nós temos a nossa chave global aqui do formulário, que é mais para debug, né? Para a gente conseguir controlar aqui qual que é como que está o nosso formulário atualmente. Aqui nós temos então dois atributos aqui para esse widget form example state, que é o nome e o e-mail, que aqui a gente só tem dois campos. Daí agora eles estão vazios, né? Daí aqui nós vamos retornar o scaffold aqui para o build, que vai ter o app bar, que vai ter esse título que é form example. E aqui no body a gente tem um padding, né? Porque as informações aqui no nosso formulário a gente quer que tenha um espaçamento entre elas para não ficar uma coladinha com a outra, né? E aqui no padding, como filho, a gente tem então o form, né? Que é o grande widget aí do formulário. Que a chave dele vai ser a chave do formulário e o filho dele vai ser um column, né? Porque a gente vai colocar um embaixo do outro aqui as informações do formulário, que é o padrão, né? Daí o cross-axis alignment a gente deixou como começo, né, do column. E os filhos dele, então, vai ser os text form fields. Daí aqui dentro a gente vai ter o decoration, vai ser o input decoration, que vai ter basicamente o label text, que é o nome. Ou seja, nossa única decoração
é que em cima ali do campo para digitar vai estar escrito o nome, para o usuário saber o que ele tem que digitar. E aqui nós vamos ter já o validator, né? Que ele vai validar a informação que o usuário digitar. E aqui a única coisa que a gente está validando é se o valor ele é igual a nulo ou se o valor está vazio. Daí, se isso acontecer, ele vai retornar o digite seu nome para o usuário. Caso ele tentar enviar sem colocar nada no campo de nome, ele vai retornar isso aqui. Se não, ele retorna null, ou seja, o validator ele não vai acontecer. Daí, quando salvar, ele vai criar uma função anônima que vai passar o valor como parâmetro e o nome, então, o nosso atributo aqui de nome vai receber esse valor. E esse ponto de exclamação a gente garantindo que esse valor vai ser não nulo. E aqui a gente tem o Sized Box, né, que a gente já viu na última aula a funcionalidade dele. E tem um Text Form Field aqui embaixo de novo, que vai ter um label de e-mail e vai validar se o e-mail ele é igual a nulo ou se ele está vazio. Se sim, ele vai colocar o digite seu e-mail. E aqui no Validator a gente também tem uma função. Aqui essa funcionalidade é só para verificar seu e-mail. Esse regexp é basicamente aqui ó, o constructs para construir uma expressão regular. Quando eu for pedir para vocês fazer formulários, eu não vou pedir tanto, eu não vou cobrar tanto essa parte de validação de vocês, tá? Isso eu vou deixar mais para eu fazer, porque é um pouco complexo para vocês trabalhar com expressões regulares, que não é algo de nível técnico, é algo mais superior, tá? Aí eu não vou pedir essa parte aqui para vocês, mas essa expressão regular basicamente vai verificar todos os casos, né, de e-mails e vai verificar se está com os arrobas certinhos e tudo mais. E dependendo do valor que o usuário digitar, se daí ele vai retornar o digite o e-mail válido. Isso aí que vocês não precisam entender como é que funciona, tá? Agora, que é algo meio complexo. Mas essa parte de validação no geral vai ser mais eu que vou fazer nos formulários, tá? Isso aqui vocês não vão ter que fazer, não, tá? Não precisa se preocupar em entender isso aqui agora. Daqui, quando for salvo, vai receber, o e-mail vai receber esse valor. Daí aqui nós vamos ter o Elevated Button, que vai ter. Ah, esse size de box, né? Só para deixar claro, é só para aumentar o tamanho da caixa de entrada do usuário. Daí o Elevated Button aqui, quando for pressionado. Daí, se a chave atual do formulário e o estado atual ponto .validate, né? Se isso aqui for verdadeiro, ou seja, né, todos os dados estão corretos, né, ou seja, passou pela validação e tudo mais, ele então vai salvar, né, nessa chave atual isso, essa informação de que está tudo certinho, e vai ter o Scaffold Messenger, que vai ser basicamente o show stack bar. Então aqui a gente vai retornar uma mensagem que vai ser esse snack bar que vai ter um texto que é formulário enviado, ou seja, se passou pela validação, quando for salvar essas informações, vai aparecer uma mensagenzinha embaixo da tela colocando, avisando, então, confirmando que o formulário foi enviado. E aqui vai passar os dados que o usuário enviou, que é só para a gente entender como é que funciona o snack bar, que é bem interessante quando a gente está trabalhando com enviar informações de formulários e tal. Não necessariamente usar dessa forma, isso aqui é só um exemplo. Mas isso é bom, principalmente quando a gente quer, tipo, por exemplo, colocar aquele pop-upzinho de enviando informações para o usuário saber que ele ainda está no processo de envio de informações, ele não ficar mexendo muito no aplicativo. O Slack Bar faz essa funcionalidade para a gente. E aqui, né, no botão vai ter o texto enviar, né, embaixo. Então vamos ver esse formulário. For example. Aqui está o nosso formuláriozinho, né? Aqui, né, tem os nossos campos de texto. E aqui a gente pode então digitar o nome. Se a gente tentar enviar do jeito que tá, ele vai ativar o validator dos dois, né? Tanto do nome quanto do e-mail, que é para digitar seu nome e digitar seu e-mail. Daqui eu posso botar então meu nome é Gianluca. E meu e-mail aqui, por causa da expressão angular lá, se eu tentar colocar qualquer informação, tipo botar só Gianluca, ele vai, ó, digite o e-mail válido, né? Ele não tá no formato de e-mail que é aceito.
Então eu tenho que botar o arroba gmail.com aqui. Então, ele vai enviar, né? Aqui, ó, é o snack bar. Formulário enviado, nome Geluca e e-mail geluca@gmail.com. Esse aqui é o snack bar, que é a mensagenzinha, então, que aparece aqui embaixo. Então, aqui é um exemplo bem simples de formulário, né? Bem basicão, só com duas entradas, só para entender aí a dinâmica de formulários. Vamos para a próxima aqui. Aqui vão ter alguns widgets que eu vou mostrar todos de uma vez. Vai ser o checkbox, o switch, o slider e o radio. Vamos ver certinho como é que eles funcionam. Aqui vamos ter então uma classe que é o widget example, que vai ser stateful. E aqui nós vamos ter algumas informações, né? Aqui nós vamos ter para o checkbox o atributo aqui verificando se o checkbox está checked ou não. Por padrão já começa como falso, né? Porque como se o usuário não tivesse ativado o checkbox, né? Por padrão é assim. E no switch ele vai ver se o usuário, né, confirmou ou não. No caso aqui, por padrão é não. O valor inicial aqui do slider vai ser zero. E no radio a opção padrão vai ser 1, né? E aqui nós vamos retornar o scaffold com o app bar, que vai ser mostrando aqui é só o nomezinho com os 4 widgets que a gente vai trabalhar. E aqui vai ter o padding para separar cada widget, né? Eles vão ficar coladão aqui na hora de apresentar para vocês. E o filho vai ser uma coluna que vai botar o widget de cada um desses, o checkbox do switch, do slider e do radio, colocar um embaixo do outro. Daí aqui, né, colocando no início, né, o alinhamento deles. E aqui eu vou ter um row que vai ter como os filhos o checkbox, que ele vai receber o valor, né, o valor, basicamente o valor atual do checkbox, que no nosso caso aqui é falso. Daí, se for mudado esse valor, né, no caso, se ele pressionar lá o checkbox, ele vai verificar o valor atual. Daí, no caso, se ele clicar no checkbox, vai ficar preenchido. Então, o valor vai ser verdadeiro, né? Daí ele vai mudar, então, a nossa tela, né? Por isso que tem que ser stateful para mostrar o checkbox com o checkzinho. Daí aqui ele vai. O texto do checkbox vai ser referente ao estado atual, né? Se tá checked ou não. Daí, se ele tiver, se for verdadeiro, ou seja, tá checado, vai estar escrito checked, se não, ou checked. Daí aqui é o silent box, só para preencher o espaço aqui. O nome tal, né, o espaço preenchido. E aqui nós vamos ter, aqui dentro do column ainda, vamos ter o outro row, né, embaixo do row ali, que vai ser para o switch. Daí vai verificar o valor do switch, ele é parecido com o checkbox. O switch e o checkbox, eles são um pouco parecidos. Vocês vão ver certinho o que é o switch e o que é o checkbox. São widgets bem comuns da gente ver em aplicativos. Daí, né, se for mudado, ele vai verificar aqui o valor, dele vai setar o estado, né, se ele está verdadeiro ou não. E aqui vai ser que nem do checkbox, vai verificar, né, on ou off, né. Se ele for verdadeiro, ou seja, o usuário clicou para estar certinho, né, tá verdadeiro, vai estar escrito on, senão vai estar off. Daí que tem o sair de box, eu vou preencher o espaço ali. E daí, aqui dentro desse colo, nós vamos agora, tinha esse row pro checkbox, esse row pro switch, e agora a gente vai ter o colo dentro do colo, que vai ser pro slider aqui no caso. Daí aqui ele vai pegar o valor do slider, daí o valor mínimo é zero, o máximo é 100, e as divisões é de 10 em 10 que ele vai pulando. E o label então vai receber daí o valorzinho que a gente tem agora. Daí se for mudado, ele vai colocar por cima do valor atual do slider o novo valor. Aqui tem o size de box de novo. O outro colo desse caso aqui é para o radio, que aqui nós vamos ter o text, que é o selected radio, que vai pegar qual que é o radio atual, e o list tile, que é para organizar aqui as informações, que a gente vai ver certinho como ele organiza daqui a pouco. Que vai ter o título, que vai ser a opção 1. Então vai ter um leading, que vai, no caso vai ser
O caso que a gente puxa já o widget radio, que vai ser do tipo string, e vai ter como valor a opção 1 aqui. Dei o grupo de valores. Tô tentando não mostrar tantas informações. Conforme eu passo o mouse por cima dele, fica imprimindo essas informações aqui na tela. Mas enfim. Ele vai pegar o grupo de valores, vai ser em relação ao range atual. E se for mudado da string, ele vai mudar o valor do range selecionado, né? Daí aqui nós temos o list style, ou seja, aqui tinha para a opção 1, aqui é para a opção 2, né? Mesma mecânica. Vamos ver na prática então, para vocês entenderem bem. Peraí que eu ainda não mudei. Ah, eu não mudei, né? O widget lá no meio. Ou seja, que é o widget example. É, widget example. Aqui agora é 4, né? Então, checkbox, né? Que é aquela aprovação que a gente viu que verifica, né? Se tá checado ou não. Ele coloca o certinho aqui, faz toda a animaçãozinha pra gente já. E o switch, né? Esse aqui, vai verificar se tá on ou off aqui. Por isso tem todas aquelas verificações. O slider aqui, né? Ele vai de 10 em 10, né? Que a gente tinha definido lá. Vai mudando aqui a informação. E o radio aqui, ele pega as opções, né? Que a gente está selecionando no nosso radio, né? Aqui tem alguns widgets padrões aqui para o usuário interagir com o aplicativo, né? Os inputzinhos. Aqui agora vai ser os selecionadores de data, que é o Show Date Picker e Show Timer Picker. Vamos ver isso aqui agora. Vamos aqui, Show Date, Show Time. Ainda está funcionando. Bom, vamos ver aqui. Date Time Picker Example. Vai receber aqui, vai estender Stateful Widget, né? Porque ele vai mudar conforme o que o usuário selecionar aqui a nossa tela. Ele vai ter aqui dois atributos, que é o DateTime e o Time of Day. Que no caso isso aqui é para o show Date Picker e esse aqui é para o show Time Picker. E aqui ele vai pegar qual que é a data selecionada e qual que é o tempo selecionado, né? Ele vai armazenar isso. E aqui nós temos o uso do widget Future. Por quê? Ele vai mudar a data selecionada, ele vai preencher essa informação conforme o que o usuário selecionar. Então, basicamente aqui a gente está colocando que isso aqui vai ser uma informação preenchida no futuro, ou seja, quando o usuário selecionar, ela vai ser preenchida. Então, aqui a nossa constante picket date vai receber esse await show date picker, né? Ou seja, né, esse await é que ele vai esperar, né, o usuário, basicamente esperar o usuário selecionar então uma data. O contexto vai ser o contexto atual da tela. A data inicial é o datetime.now. First date é datetime 2000 e last date é 2100. São valores aqui padrões só para definir aqui para a gente testar. Daí se o datetime for diferente do null e o picked time for diferente do selected date, ele vai setar o estado pro picket date, né? Que é esse aqui. Ele atualiza a data selecionada. Daí o time picker vai ser parecido, né? Porque ele vai esperar o que o usuário selecionar de tempo aqui e ele vai fazer a jogada parecida, né? E o tempo inicial aqui é o time of day.now, né? Que é o atual. E aqui ele vai setar o estado conforme o usuário selecionar, né? Daí aqui a nossa construção da nossa tela, né? Que vai utilizar ele vai utilizar desses widgets aqui de filter. Vai ter o scaffold, o app bar e o padding, né? Para separar os dois. Vão estar organizado em coluna. E vai ter aqui o Access Alignment Center e aqui vai exibir a data selecionada ou uma mensagem padrão, né? Daí, se a data selecionada for igual a null, daí uma data selecionada. Se não, ele vai apresentar qual que é a data selecionada. Ele vai pegar o dia, o mês e o ano, colocando aqui na formatação, né? Da que a gente usa aqui no Brasil.
O estilo, né, o text style aqui é para aumentar o tamanho da fonte. E o size de box para preencher o espaço. Daí aqui é o Elevated Button, quando tu clicar vai aparecer. Então para ele selecionar uma das datas lá que a gente tem de opções, né? E daí seleciona uma data, é um textinho que está escrito. Para preencher o espaço com o size de box. E pro tempo aqui aparecido, né? Ele vai verificar, daí ele vai printar e quando tu clicar no botãozinho tu vai poder escolher o tempo. Mas vamos ver agora o Date Time Picker Example. Vamos ver aqui na tela. Ó, não tem nada selecionado ainda. Daí que se eu clicar ele vai aparecer então para eu selecionar uma data. Ele tá pegando o dia atual, né? Que é uma quarta-feira do dia 23 de outubro e de 2024. Aqui eu posso mudar o ano, né? O primeiro era 2000 e o último é 2100. Eu não vou até lá. Ah, dá pra ir sim. Não é tanto assim. Mas eu vou selecionar o dia atual. Data selecionada 23 de 10 de 2024. E nenhum. Que eu escrevi errado, nenhuma tempo selecionado, deveria ser nenhum tempo selecionado, mas enfim. Daí que eu posso selecionar o tempo, ele tá pegando o tempo atual, que é 10h33. No caso é 10h34, né, de fato. É porque acho que atualizou o tempo, agora tá 10h34, atualizou exatamente quando eu cliquei. Vou botar o tempo atual. Ou seja, aqueles now lá que tinha antes, o ponto now, a função pegava qual que é o atual do sistema, né? Só para vocês entenderem bem. Enfim, né, mostrando aqui esse Show Date Picker e Show Time Picker. Aqui tem outros widgets que são bem interessantes. Bom, continuando aqui. Aqui nós temos agora as caixas de diálogos, pop-ups e mensagens vão aparecer aqui na tela para o usuário poder interagir ou não. Aqui vai ser o tooltip, que é o widget que receberá a dica que deve ser o filho tooltip. Aqui ele recebe, ó, o selecione uma hora. Daí aqui nós temos o Elevated Button para selecionar uma hora, por exemplo. Que aparecer que ele usa a ideia aqui do Show Date Time Picker aqui. No caso aqui, o exemplo que eu fiz aqui para mostrar para vocês da real é um pouco mais simples. Deixa eu botar aqui. O tooltip tá aqui. Aqui o tooltip da real é um widget bem simples de utilizar. Ele aqui vai. Eu estou retornando um scaffold com o AppBar Tooltip Example. Ele é stateless, tá? E aqui no body eu tenho um center para centralizar informações e uma coluna, né, para organizar a forma de coluna. Uma Access Alignment Center. E aqui, como filhos, eu vou ter só na real. Eu vou ter o tooltip, que vai ser. Isso é o botão de adição. Eu vou ter aqui eu tenho duas informações, né? Um deles é o botão, que vai ter o ícone de ponto .add, é o ícone de adição. Daí quando for pressionado ele não vai fazer nada, né? Porque esse aqui é só para mostrar o tooltip. Size de box aqui para preencher o espaço. E o outro tooltip aqui, que é o ícone de informação, né? Que vai ter o equals.info. E o tamanho dele é 50, dá para deixar ele grandinho para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar na prática. O tooltip ele é bem simplão. Tech Tooltip Example. Que a princípio, ó, tem nada, mas se tu segurar o botão aqui, tu vai ver uma mensagem dizendo o que, que esse botão faz, né? Isso aqui é o botão de adição. E esse ícone vai dizer o que, que esse ícone significa, por exemplo, que esse é o ícone de informação. Isso é legal para quando a gente quer mostrar uma mensagem para o usuário dizendo exatamente o que aquela funcionalidade faz, né? Para ele. O que, que muda para ele essa funcionalidade. Isso é bem legal, esse tooltip aí para gente utilizar nos aplicativos. Aqui é o Simple Dialog, que é o pop-up que permite o usuário escolher entre várias opções. Pode opcionalmente mostrar o título, e aqui eu vou mostrar um exemplo disso, né? Esses widgets aqui de alerta, de diálogos e pop-ups e tal, eles são bem simples de usar. Por exemplo, aqui eu vou ter o Simple Dialog, que é o Stateless Widget. Aqui estou usando o Feature de novo, que vai ser, que aqui é uma função que vai apresentar o diálogo caso o usuário, né, clicar lá do. Não, agora será o botãozinho, mas enfim.
Aqui vai pegar o contexto. Daí aqui é o barrier dismissible, tá como falso, né? Que impede que o diálogo feche clicando fora dele. E aqui nós temos o builder, né? Vai ter o build context e vai retornar o simple dialogue, que vai ter como título escolha uma opção e como filho aqui vamos ter aqui uma lista de widgets que vai ter o simple dialogue option opção 1, que vai dar o navigator.pop opção 1, 2, e aqui nós vamos ter a opção 3. E aqui tem um texto falando qual que é a opção de cada um. Ah, era o botão sim. Eu não lembrava direito se era, mas é o botão. Daí aqui nós temos de fato o build context, que vai ser o scaffold widget, né, que vai ser até esse aqui a tela do nosso aplicativo, né, de fato. Isso aqui era só para definir, né, o simple dialog. Daí aqui vai ter no body o center e o elevated button só para mostrar, né, o show simple dialog context. Se ele clicar, daí vai mostrar aquele pop-upzinho da tela. Ah, eu ainda não defini aqui, deixa eu definir. Simple Dialog Example. Aqui, ó, ele mostra aquela caixinha de diálogo que a gente acabou de construir, né? Daí aqui tem o título, né? Escolher a opção. Daí se eu selecionar, ele vai. Daí aquele ali para desabilitar, clicar para fora, para sair, né? Do diálogo, né? Eu desabilitei, então eu tô clicando aqui fora e ele não tá saindo. Então, mas eu tenho que selecionar essa nova opção, ele sai, então. Bem bonitinho aí, né? Bem de boa de fazer também. O próximo aí agora é o Alert Dialog. Semelhante ao Simple Dialog, utiliza apenas para avisar o usuário, né? Vou mostrar aqui rapidinho ele também. Ele também é Future, é o Stateless Widget, que ele só vai mostrar o diálogo se o usuário clicar no botão que eu defini. Ele vai ter o contexto aqui que ele vai pegar, e também o Barrier Dismissible, para impedir que o diálogo feche se clicar fora. E daí, aqui o Builder, né, com o Context, vai retornar o Alert Dialog. Como o título vai ser Alert, e o conteúdo vai ser um single child screw view, que é o widget aqui, que a gente vai ver certinho como é que ele funciona agora, quando a gente for apresentar. Que vai ter como filho o list body, que vai ter, no caso, duas opções de texto. Aqui vai ter, no caso, duas opções de texto, dois textos como filhos, que é isso, é o simples alert dialog. E você gostaria de aceitar essa mensagem? Daí isso aqui vai ser o conteúdo dentro do list body. E as opções aqui, né, que a gente tem, né, de ações para fazer, é um text button, porque é um botão que vai ter um textinho já lá dentro, que é de é parecido com o elevated button, só que já mais específico. E aqui vai ter como filho um text que vai ser de cancelar, e se for pressionado, ele então vai fechar o diálogo, né? Esse navigator.offContext.pop é para fechar o diálogo. E aqui é o aceitar, que se for pressionado também fecha o diálogo. E aqui tem uma telinha simples com o center e o elevated button para mostrar o diálogo. Vou mostrar aqui o alert dialog example. Ó, quando eu cliquei no botão, deu o alert. Isso é o simples diálogo, o alert dialog. Você gostaria de aceitar essa mensagem? Cancelar ou aceitar que não muda nada. O alert dialog eu acho importante dar essa atenção especial para ele, porque agora, para explicar uma funcionalidade legal para ele, quando a gente está trabalhando com persistência de dados, né, quando a gente for, no caso, vocês não vão muito trabalhar com isso, né, eu não vou botar muito essa parte para vocês, né, do aplicativo, mas quando você trabalha com persistência de dados, quando a gente está fazendo o CRUD do nosso, por exemplo, a gente está armazenando, a gente tem uma tabela de usuários lá no nosso banco de dados. E nós queremos, então, quando a gente tem uma tabela com alguma informação sendo guardada, no caso, as informações de usuários, para ter a persistência desses dados, nós temos que seguir quatro fundamentos básicos, que é o CRUD, que é poder ter o create, o read, o update e delete.
né? Que é basicamente assim, quando a gente tem, por exemplo, a gente está guardando informações de usuário, a gente tem que ter a possibilidade de criar o usuário, né, do nosso sistema, de ler o usuário, de alterar as informações dele e de deletar esse usuário, né? Não necessariamente o cliente vai ter acesso às informações, mas o administrador do sistema tem que poder ter acesso a esse CRUD. Então, no caso aqui, para que seria legal usar o Alert Dialog? Quando a gente tem a funcionalidade para deletar o usuário lá no nosso sistema, aqui no nosso aplicativo, quando o cara fosse deletar, aparecesse esse alerta para o cara confirmar se ele realmente quer deletar. Porque imagina, tu tá lá só às vezes querendo navegar entre os usuários, às vezes tu tem aqui um, um list view que vai ser uma listagem com vários usuários cadastrados, por exemplo. Daí tu tem lá as opções, né, para tu poder alterar as informações do usuário, para tu poder visualizar com mais especificadamente o usuário ou de poder deletar aquele usuário. Imagina tu tá às vezes scrollando assim para baixo e aí sem querer tu clica para excluir e não tem o alert dialog. Então se tu sem querer clicar, tu só deletava aquele usuário e daí a cagada já tá feita. Aí o alert dialog é muito importante no delete para evitar essas cagadas, basicamente. Então ele vai ter uma confirmação. Tu realmente quer deletar esse usuário? Se sim, o cara clica lá e aceitar, se não, e cancelar. Então o alert dialog é bom para evitar até essas cagadas, né? Que a gente pode às vezes sem querer clicar e deletar, daí para evitar que seja deletado, né? Enfim, só mostrando aí uma ideia de como o alert dialog pode ser importante. O Snack Bar a gente já viu lá no form, né? Como é que funciona. É um componente leve que exibe uma mensagem por alguns segundos na parte inferior da tela. E Android também é conhecido como Toast, né? Basicamente aquela informaçãozinha, por exemplo, quando a gente enviar as informações do nosso formulário, poderia ser uma informação escrita tipo enviando, em vez de ter lá, que nem a gente fez, poderia estar enviando dados, ou poderia estar escrito tipo dados enviados com sucesso, por exemplo. Agora o Bottle Sheet. É exibido na parte inferior da tela para mostrar conteúdo adicional ao usuário ou pedir que faça uma escolha. É o cruzamento de Simple Dialog e Snack Bar, basicamente. Vamos ver isso na prática. Bottle Sheet. Aqui nós vamos ter o Stateless Widget, que é o Bottle Sheet Example. Ele vai ter uma função aqui que é Show Bottle Sheet, né? Uma função privada. Vai pegar o contexto da página e daí ele vai ter o Show Model Bottle Sheet. Que ele vai pegar o contexto e vai ter o builder aqui, que vai passar o contexto aqui, e vai retornar o container com o pad aqui, e o tamanho já, e uma coluna com essas informações aqui, que no caso é o que vai ser aqui um texto. A coluna tá no começo, né, do eixo, né? E aqui nós vamos ter um texto que é bottle sheet, um estilo para o texto que é para aumentar o tamanho dele e deixar ele negrito, um size box para preencher esse espaço, e o outro texto é isso é o bottle sheet model, que vai ter um size box para preencher aqui o resto do espaço e vai ter o elevated button que quando pressionado, né, vai fechar o bottle sheet. E ele vai ter o nome, o labelzinho dele, o fechar. E aqui tem a tela de fato que vai implementar o Bottle Sheet, né? Que vai ser o app bar com o Bottle Sheet Example. No body aqui tem o widget para centralizar e o Elevated Button, né? Que vai, quando for pressionado, vai mostrar esse Bottle Sheet aí. Vamos ver. Opa, de novo esqueci primeiro de colocar já no meio. Bottle Sheet Example. Aqui show Bottle Sheet, né? Ou seja, né, que foi dito ali do slide, é uma mistura do Simple Dialog e do Snack Bar, né? Que ele mostra ali embaixozinho esse pop-upzinho, né? Que é falando, ó, isso é o Battle Sheet. Né? Às vezes tu quer printar alguma informaçãozinha, dá pra printar dessa forma e dá pra fechar. Ó, com a animaçãozinha já tudo prontinho, tudo feitinho aí pelo Flutter pra gente. Essa, essa atividade aqui, se vocês quiserem, pode tentar fazer isso aqui, que é pensar em problema e montar utilizando os três tipos de widgets vistos até aqui, né? Que é o widget de... que são os widgets aí de navegação, de input e tudo mais.
Dá para fazer essa, se vocês quiserem fazer essa atividade utilizando esses widgets, vocês podem, mas eu vou fazer depois uma lista de atividades certinho para vocês. Mas para essa hora é isso aí. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. E bons estudos e até a próxima.